Depois de 7 anos, The Boys acabou. O episódio final saiu nessa última quarta-feira, dia 20 de maio. Muita gente gostou e muita gente odiou, e eu achei insano. E hoje a gente vai destrinchar e conversar sobre esse último episódio, chamado Sangue e Ossos. E tem muita coisa pra falar. Mas antes de começar esse vídeo, é óbvio que tem spoilers desse último episódio da última temporada de The Boys. Então se você ainda não assistiu, corre lá ver e depois volta aqui e dá sua opinião. Fala galera, eu sou o Igor e esse aqui é o canal Claquete. E bom, pra quem não lembra, no episódio passado, o francês morreu pra salvar a Kimiko e a Manasabi. E o Soldier Boy dá o V1 pro Capitão Pátria. Então o episódio começa com o velório do francês. Obviamente tá todo mundo mal ali, a Kimiko principalmente. Mas logo depois disso, o Billy faz a Manasabi ir lá irritar a Kimiko pra ver se os poderes dela funcionam igual do Soldier Boy. Que ela tem que ficar muito puta da vida pra daí ela conseguir soltar aquele raio lá. E isso funciona, a Kimiko então joga aquele raio lá na Manasabi e ela fica burra. Mas bom, já vamos pular logo pra morte do Profundo, que sinceramente é uma das melhores partes desse episódio. Vamos lá, a Ashley ajuda os The Boys a conseguirem escapar daquele plano mirabolante do Opai. Daí eles entram numa sala lá e tá o Profundo chorando, porque o Capitão Pátria agora há pouco tinha esculhambado ele e falado o quanto ele é medíocre. E daí a Luz Estrela decide que ela mesma vai cuidar daquilo. E ela toma uma das decisões mais burras que eu já vi. Ela sai dali, que estão dentro da Casa Branca, e ela, por livre e espontânea vontade, voa até uma praia. Aí alguém pode até argumentar, pô, mas é porque os peixes estão putos com ele. Só que ela não sabe disso, não tem como ela saber. Então ela vai lá, tenta dar uma de conselheira pra ele, fala pra ele pular pro lado deles, mas obviamente ele é burro demais pra isso. Ele só bota a culpa de tudo de ruim que aconteceu com ele nela, e ela dá um empurrão nele e joga ele pra dentro do mar. E ela fica ali na pose esperando ele vir, tá ligado? E ele não consegue ir, e ele começa a se debater lá na água, e ela começa a ficar confusa. E a gente também, porque aparentemente ele desaprendeu a nadar também. Lá no começo, a gente via o Profundo nadando rápido pra cacete, mas agora ele desaprendeu a nadar até o crawl normal ali, mano. Ele só começa a se debater ali. Daí junta os peixes ao redor dele ali e vem um polvo, ou uma lula gigante, eu não sei, e atravessa ele no meio, né, saindo pela boca. Mas foi interessante porque a gente já meio que previa isso, porque no episódio passado um tubarão tinha falado pra ele que se ele pisasse na água, ele tava ferrado e os caras iam acabar com ele. Mas eu achei uma boa morte, foi um bom final pra ele ali, né? Uma luta dele com a Luz Estrela, né? Como tudo começou. Foi um final interessante, eu gostei do arco dele. Por mais que ele tenha saído de lugar nenhum pra nenhum lugar, né? Mas foi interessante, eu gostei. E o Black Noir e o Soldier Boy, rapaziada, meu Deus do céu. Cara, eu ainda tinha um pinguinho de esperança que o Black Noir fosse reaparecer nesse episódio pra, sei lá, matar o Profundo ou alguma coisa assim, porque eu pensei, mano, não é possível que ele morreu por uma faquinha mesmo, pro Profundo. Eu acho que foi a única morte significante que o Profundo fez, né, a única kill dele, e foi logo o Black Noir, que todo mundo via ele como, né, muito pica. Mas não, mano, ele realmente morreu por uma faca. O cara é a prova de bala e morreu por uma faca, tá bom. E só pra lembrar que o Black Noir já tinha morrido pro Capitão Pátria, e daí eles trouxeram esse novo ator pra cá. E no começo dessa temporada tava todo mundo suspeitando que ele fosse um novo Capitão Pátria ou alguma coisa do tipo. Suspeitaram até que ele era o Ryan disfarçado, mas não, ele só voltou pra morrer pro Profundo, ele não fez absolutamente nada de relevante. Porra, nem sei o que dizer, mano. E o Soldier Boy, né, rapaziada? Pô, todo mundo tem um apego com ele porque, né, é o Jim de Supernatural, né, mano? Então, é muito legal ver ele em cena. Só que, pô, deixaram o cara congelado lá mesmo, mano. Não usaram ele pra nada. Ele veio como uma salvação, assim como aquele vírus que mata a Super veio como uma salvação, uma solução pro Capitão Pátria, e nenhum dos dois foi usado, mano. Pegaram a Kimiko e tacaram o poder do Soldier Boy na Kimiko, mano. E o Ryan, hein, rapaziada? Cara, realmente a linha do moleque inteira foi: eu odeio meus dois pais. Foi isso, mano. Ele detestava o Capitão Pátria e odiava o Billy. Porra, mano, era isso que foi o arco dele. Mas a luta final do Billy com o Ryan, a Kimiko, que não fez muita coisa, ela só deu o golpe final, né? Contra o Capitão Pátria foi muito interessante. Obviamente deram uma nerfada no Pátria, mas ainda assim foi bem legal. Ver a coreografia deles ali foi bem interessante até. Foi uma das poucas cenas de lutas boas que tem nessa série, e essa aqui eu até que gostei. Eu, sinceramente, fiquei ali ansioso assistindo, foi divertido. Mas vamos detalhar melhor essa luta aí. O Opai morre nas mãos do Leitinho e do Huey, e aparentemente era esse o exército de supers que a gente
gente tava esperando. Só tinha o Opai lá e no máximo a Ashley, que traiu o capitão. Então facilmente o Billy consegue chegar na sala oval, onde o Capitão Pátria tá fazendo uma live, se auto-intitulando Deus. Aí os cameramen já fogem já, mas a câmera fica caída ali, ainda assim transmitindo, né, pro país todo, ou talvez pro mundo inteiro. Então os dois começam a trocar soco, daí chega a Químico. Daí na primeira tentativa da Químico de soltar o poder dela, falha. Aí o Capitão Pátria tá com laser nela e não faz o menor sentido, porque ela não se despedaçou na metade, igual tinha acontecido em alguns episódios atrás. Ela só tancou o laser dele mesmo e ficou por isso. Aí sim, chega o Ryan e o Billy tacam a porrada nele e conseguem segurar ele. E enquanto tá tendo essa porradaria, a Químico tá tendo um devaneio sobre o francês. Aí vem o francês e fica falando mon cœur, e é isso. E daí ela consegue soltar o poder. Tá, não é isso, né? Ele vai lá e fala, não, verdadeiro amor e a raiva é os amigos que fazemos pelo caminho. Quem com pedra fere, ferido será com pedra. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uns bagulho motivacional lá pra ela de que a verdadeira raiva tá dentro dela, alguma coisa assim. E daí ela consegue soltar o poder dela com amor. Agora não é com raiva, ela solta com amor. E daí o raio pega nos três, no Ryan, no Billy e no Pat. Aí dá aquele clarão, né? E daí o Billy acorda já, meio desnorteado. E daí o Pátria acorda também. Aí o Pátria acorda mó assustado assim. Aí temos a primeira cena dele como humano. Ele vira e faz assim, e nada acontece. E daí ele fica meio, eita porra. Daí o Billy já dá aquele sorrisinho, né? Daí ele faz o quê? Tchau, filho. Ele faz assim, ó. Ele dá só um pulinho assim. E nada, filho. Nada. Aí acabou, né, mano? Ele fica meio desenchavido lá. Tenta ir pra cima do Billy. Mas, obviamente, né, mano? Ele é um pateta. Eu vi muita gente reclamando dessas cenas, né? Porque ele não conseguiu dar um soco sem poder no Billy. Mas, rapaziada, vocês têm que entender que o arco do Capitão Pátria ele é um nada, mano. Ele é muito fraco. Ele nunca conseguiu lutar com alguém do tamanho dele, porque não existia. Se existisse alguém do nível dele, ele perderia facilmente, porque ele não tem preparo nenhum pra lutar com alguém da força dele. Ele é tipo um bebezão, só que gigante, que consegue amassar qualquer coisa. O Billy dá uma surra nele e ele começa a implorar pela vida dele. Ele oferece de tudo, a vote, presidência, o que ele quisesse. E umas coisas muito estranhas também, ele oferece só pra tentar se salvar. Em uma das partes ele fala bem assim, você me deve por todas as vezes que eu podia ter te matado e não te matei. Pô, eu sei que é ilusão minha, mas eu queria muito que ele tivesse deixado o Pátria vivo, trabalhando como um humano comum, tá ligado? Bota ele pra andar de busão, bota ele pra levar esporro do chefe, tá ligado? Uns bagulho assim, mano. Ia ser muito engraçado ver o Pátria nessa situação. Tipo assim, a galera passando por ele e rindo, tá ligado? No que ele se tornou. Agora há pouco ele tava falando que ele era Deus, mas agora ele já não é nada. Mas enfim, não é isso que acontece. O Billy pega aquele pé de cabra e mata ele. Numa cena muito boa. E eu realmente gostei muito dessa cena. Obviamente teve uma alusão aos quadrinhos ali, do Billy com o pé de cabra. Só que nos quadrinhos o que ele mata é o clone do Capitão Pátria, que era o Black Noir. Aí beleza, o problema tá resolvido, o Capitão Pátria tá morto. Então a gente vê o que parece alguns dias depois, talvez, ou algumas horas depois, alguma coisa assim. Tá os The Boys lá numa cabana, daí o Billy tenta ter uma conversa com o Ryan. Mas o Ryan não gosta do Billy também e diz que o pai dele merecia ter morrido sim. Mas o Billy também não era uma boa pessoa, ele não merecia estar vivo. Então o Billy fica meio puto, mas fala, não, tá bom, segue tua vida aí então, moleque, que eu fico na minha aqui. Aí ele vai tentar conversar com o Terror, só que o Terror também foi dessa, né, o cachorro velho morreu, coitadinho foi e agora ele não tem mais nada de humanidade. Então dá a louca nele de novo e ele pega o vírus mata super, né, que não tinha sido usado pra nada até agora, e ele fala, agora eu vou acabar com todos os super-heróis. Aí ele chega lá na VOT, só que o Huey descobre isso e vai atrás dele. E não tem segurança nenhuma. Nesses negócios aqui não tem segurança nenhuma. Quando ele foi pra Casa Branca também tinha 2 policial, e agora que ele foi ali pra VOT, depois de terem matado o Capitão Pátria, também tem 2 policial caído no chão, que o Billy matou sem poderes mesmo, matou na mão ali, e é isso aí, ele só pega e sobe lá, sem câmera, sem laser, sem nada. Então o Huey chega lá em cima e vai conversar com o Billy, e o Billy começa, né, com aquele discurso todo, e obviamente ele não podia só despejar o vírus em algum lugar para matar todo mundo, por coincidência do roteiro ele tem que ter, né, um botãozinho na mão, que ó, se eu apertar aqui, acabou para todo mundo, hein. E daí o Huey fala, não,
não aperta esse botão não. E o Butcher fala, ó, que eu vou apertar, hein. Não aperta esse botão. Eu vou apertar, hein. Aí os dois caem na mão lá, né, até uma hora que o Billy consegue recuperar o bagulho lá que tem que apertar. E daí o Rio implora pra ele não fazer isso, só que ele tá com o dedo no gatilho, ele vai apertar. Na hora que ele ia apertar, ele vê o Lenny no Rio. E daí o Rio dá um tiro nele. Daí ele cai e tem toda aquela parte emocionante ali do Billy falando, não foi culpa sua, eu te obriguei a fazer isso. E é isso aí, ele morre. Então é isso, eles enterram o Billy lá e vida que segue. A Químico vai aparentemente pra França e vai viajar lá, mano. O Ryan fica junto com o Leitinho, o que eu não entendi muito bem, porque eu não lembro de ter uma fala do Leitinho com o Ryan, eu não lembro desse diálogo, mas tudo bem. O Leitinho volta com a mulher dele lá e tal. E o Huey abre uma loja de vender TV e som, igual que ele tinha lá no começo, lá na primeira temporada, e trabalha lá ele e a Luz Estrela. E a Luz Estrela também tá grávida, e o nome do bebê é Robin, igual a namorada dele lá no começo também. E daí a gente descobre que ela vai lá e combate o crime, e isso tem muita cara de spin-off. Eu realmente espero que não façam um spin-off da Luz Estrela com o Huey combatendo o crime, mas isso tem cheiro de spin-off, mano. Vamos lá, e Gen V, hein, rapaziada? Esqueceram completamente de Gen V. Tinham altas promessas para essa série, né? Porque a Marie Moreau, acho que é o nome da mina lá, ela seria quase ou tão forte quanto o Capitão Pátria. Porque ela tem aqueles poderes com o sangue lá, sei lá. Mas não, mano. A mina virou uma motorista, uma caminhoneira que pega as pessoas dos Estados Unidos e leva pro Canadá. É isso aí. Pegaram a segunda mina mais forte do universo e colocaram ela pra ser muambeira de gente. Mas ainda bem que eu não perdi meu tempo vendo Gen V. E isso, os fãs de Gen V estão muito putos, porque não interferiu em absolutamente nada. Outra parte que eu achei interessante também foi a traição da Ashley. A gente já suspeitava que ela ia trair o Capitão Pátria em algum momento, mas foi bem legal ver ela ajudando os The Boys. E eu sei que a internet tá caindo matando em cima dos roteiristas por conta desse final, mas pra ser bem honesto com vocês, eu gostei, mano. Tem uma galera reclamando, e com muita razão, porque eles prometeram algo muito mais grandioso. Tem posters do Capitão Pátria no espaço, olhando pra Terra destruída. Tem aquele pôster fazendo alusão à HQ, do Capitão na frente da Casa Branca, o Billy vindo e aquele monte de super-heróis protegendo o Capitão. E isso não aconteceu, mano. Os únicos supers que tinham lá eram o Opai, o Capitão e a Ashley, mano. E tipo, o poder da Ashley não tem nada a ver com nada, ela só vê o que os outros estão pensando. E a gente podia ter visto um Capitão Pátria muito mais insano do que a gente viu. Pô, a única pessoa que ele matou nesse episódio foi o Elon Musk, que ele pegou e ele levou pro espaço em 3 segundos e voltou. Mas ele não conseguiu fugir do Ryan com o Billy. É as inconsistências, né, rapaziada? Tem coisa que a gente tem que fechar os olhos pra conseguir se divertir assistindo. Mas eu gostei das mortes nesse episódio. A morte do Profundo foi muito engraçada, cara. Essa reviravolta dele pra morrer pros bichos que ele tanto protegeu. E ele não protegia realmente, né, rapaziada? Ele até tentou, mas por conta do medo que ele sentia do Capitão Pátria, ele fez muito mal pros peixes. E quando os peixes se ligaram nisso, mataram ele. E foi muito engraçado, porque esse personagem é o alívio cômico da série. Ele já era pra ter morrido há muito tempo. Na primeira temporada, eu acho que ele já devia ter morrido. Mas ele não ter morrido foi uma das melhores decisões, cara. É um personagem que eu acho muito engraçado. A morte do Opai também eu achei legalzinha. E a morte do Pátria, eu sinceramente gostei. Esperava algo maior na briga, mas a morte em si eu achei bem ok, eu gostei dela. E eu vi muita gente comparando isso aqui com Game of Thrones. Rapaziada, nada a ver, mano. Game of Thrones foi muito pior. Isso aqui tá suave perto daquilo. E mesmo com todos os defeitos que eu apontei aqui, eu ainda acho uma ótima série do começo ao fim. Uma ótima série pra você assistir do começo ao fim ali, tranquilo. Tem muitos pontos altos e muitos pontos baixos, mas no todo, mano, eu acho que construíram um bom universo ali e souberam aproveitar bem ele. Desconsiderando Gen V, porque eu não assisti Gen V e eu não precisei assistir Gen V. Então é isso aí, galera. Me diz aí o que vocês acharam do final de The Boys. Comentem aqui sugestões sobre próximos vídeos, próximas séries, próximos filmes que vocês querem que eu fale sobre. E deixa aqui embaixo se você gostou ou não gostou do final. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like aí se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal para acompanhar mais sobre filmes e séries. E muito obrigado. Valeu e tchau.